um primeiro grupo de voluntários para vocês. Nós vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Hebreus, capítulo 10. E começo de ano, pode acontecer coisas como essa que nós acabamos de testemunhar e de fazer. É um tempo de decisões, começo de ano, nós estamos numa série de reflexões exatamente sobre isso, sobre decisões, sobre resoluções que nos ajudam na caminhada cristã. E é muito comum pessoas tomarem a decisão no começo de ano de melhora na sua vida cristã. É comum pessoas assumirem novos desafios no começo do ano, como o Flávio, como Patrícia estão assumindo agora. É comum, sim, a gente já tem até aquela estatística que diz que o livro mais lido da Bíblia é o livro de Gênesis. Porque no começo do ano, todas as pessoas assumem o compromisso de lerem a Bíblia toda e começa por Gênesis, mas em fevereiro e em março já foi. Por isso é o livro mais lido e não os outros, porque é o livro dos começos, é o livro de janeiro, mas não é o livro da continuidade. Ou os outros não são lidos. Mas é comum também, nesse começo de ano, todos os anos, pessoas pensarem em desistir. É muito comum, no ambiente de liderança, a pessoa dizer, eu espero que chegue dezembro. A Patrícia, o Flávio, pode acontecer de chegarem no final do ano e dizer, olha, eu cansei, e eu quero entregar. Aquela chave que eu recebi no dia 18 de janeiro, eu quero entregar no dia 31 de dezembro. É um tempo de decisões, o mês de janeiro, em que a gente decide não apenas continuar, mas algumas pessoas decidem no começo do ano parar. E nas resoluções pouco comuns, que é o que a gente está pensando esses dias, eu queria pensar com você sobre a resolução de não parar. E no dia 31 de dezembro de 2024, eu trouxe uma reflexão exatamente sobre esse texto. Não sei quantos lembram, mas eu queria ler o mesmo texto de 31 de dezembro de 2024 e relembrar, e pensar até com um novo foco sobre essa decisão de não parar. Hebreus 10, 32 a 39, diz assim, lembrem-se dos dias passados, quando depois que vocês foram iluminados, vocês sustentaram grande luta e sofrimentos. Em certos momentos, vocês foram transformados em espetáculo, tanto para serem insultados, quanto para serem maltratados. Em outros, vocês se tornaram coparticipantes com aqueles que foram tratados assim, porque vocês não apenas se compadeceram dos encarcerados, mas também aceitaram com alegria a expoliação dos seus bens, porque sabiam que tinham um patrimônio superior e durável. Portanto, depois de todos esses elogios, não percam a confiança de vocês, porque ela tem grande recompensa. Vocês precisam perseverar para que, havendo feito a vontade de Deus, alcancem a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá. Nós cantamos isso hoje. E não irá demorar. Mas o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, dele a minha alma não se agradará. Mas voltando para o sentimento positivo, o autor de Hebreus, e foi o que a gente repetiu até um para o outro, em 31 de dezembro de 2024, vamos repetir hoje de novo. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, mas somos da fé, para a preservação da alma. O contexto está muito claro. A carta aos Hebreus foi escrita cerca de 30 anos depois do começo da igreja. Não sabemos exatamente os destinatários tão específicos, não sabemos nem exatamente quem escreveu, se foi Paulo, se foi Apolo, se foi Barnabé, mas ela é uma igreja que tem não mais que 20 anos. Os cristãos que estão lendo essa carta
certamente fazem parte de uma igreja que tem menos de 20 anos. E eles tiveram um começo muito forte. Como lemos no versículo 32 e 33, eles tiveram grande luta e sofrimentos. Em alguns momentos eles passaram por privações, por humilhações, por insultos, foram maltratados, chegaram a ter, versículo 34, a perda de seus bens. Nós temos os nossos missionários que estão em treinamento na Malásia para ir para um outro país e liderar a plantação de igrejas em outro país. Na Malásia, tem 3 povos, a população é composta de praticamente 3 povos, chineses, indianos e os próprios malaios. Não é proibido se converter, desde que você seja chinês ou indiano. É fácil abrir uma igreja na Malásia para chineses, indianos ou qualquer outro povo, qualquer outra nacionalidade. Mas as igrejas são forçadas. Nós tivemos aqui o nosso momento de boas-vindas. As igrejas são forçadas a, nesse momento de boas-vindas, dizer: mas se você é malaio, você não devia estar aqui. Você não é bem-vindo aqui. Essa igreja não é para você que é malaio. Se você é chinês, se você é americano, se você é brasileiro, você é bem-vindo. Mas se você é malaio, nós pedimos que você saia. Você não é bem-vindo aqui. Eles são obrigados a fazer isso, porque um malaio não pode se converter. Na carteira de identidade do malaio está escrito que ele é muçulmano. Agora imagina quando um deles se converte. Ele sim passa por tudo isso que nós estamos lendo em Hebreus. Ele pode perder seus bens, ele pode ser preso, ele pode ser renegado pela família. Mas os cristãos que estão lendo, que receberam a carta aos Hebreus, passaram por tudo isso. Só que eles chegaram no limite. E é sobre o limite que nós estamos pensando hoje, não sobre o cansaço. Quando você tem em si um histórico de fé maravilhoso. Essa semana, visitando uma família, nós vimos fotos dos grupos de teatro da igreja. Existe uma pantomima que é famosa demais, que chama de Lifehouse. Eu vi que essa igreja já fez Lifehouse. Eu me emocionei porque é um momento fantástico, aquela dramatização, aquela pantomima. E nós olhamos para algumas pessoas daqueles grupos que não estão tão firmes. É sobre isso que eu quero pensar, sobre a decisão de não parar. Assim como os cristãos que leram a carta aos Hebreus, muita gente chega nesse momento em que a falta de apoio, a crítica, a falta de resultados, o cansaço, a falta de colaboradores juntos, chega no limite em que você, em vez de permanecer, você recua. Em vez de se fortalecer, você recua. O que o autor aos Hebreus está chamando seus leitores vocês chegaram no limite. Vocês passaram por provações, vocês são malaios que se converteram, que enfrentaram a polícia, que enfrentaram a perda dos bens, vocês são líderes que se dedicaram muito ao Senhor, vocês são jovens que trabalharam no ministério de teatro, que foram para as ruas, que foram para as congregações, que fizeram viagens, vocês são pessoas que batalharam muito por um casamento, batalharam muito pela educação de um filho, e as coisas não aconteceram como você queria. Ou toda essa pressão leva ao cansaço. E em vez de se sentir mais forte, você recua. É comum chegar nesse tempo em que você ou se sai mais fortalecido ou recua. O exemplo mundial dessa comparação é Thomas Edison,
que para descobrir a lâmpada, hoje são diversos modelos, mas todos baseados em Thomas Edison, tentou 1000 vezes praticamente. William Carey teve o primeiro convertido 7 anos depois de chegar na Índia. Um dos momentos mais difíceis da nossa vida ministerial, eu e Karene, éramos recém-casados, e nós tivemos que enfrentar um jovem que podia inclusive ficar na nossa casa, mas deu uma trabalheira, um jovem com possessão demoníaca. Uma das mais duras dificuldades que a gente enfrentou. E nas soluções, na busca de solução, nós encontramos o pai dele, que era um pastor em São Paulo. E quando ligamos e dissemos, olha, seu filho está aqui, está dando muito trabalho, o que é que a gente pode fazer, como é que você pode ajudar? Ele disse, eu não tenho mais nada a ver. Aquele filho, na verdade, havia sido criado por um chefe, por um pai de santo em um terreiro de macumba. Entende? Chega a hora que você já lutou tanto. Um irmão da nossa igreja terminou atropelando uma senhora e matou aquela senhora atropelada. E os familiares daquela senhora disseram, fica tranquilo, foi um alívio. Ela tinha tantos problemas e a gente tinha que todos os dias, manhã, tarde e noite, vigiar. E no momento em que nós fraquejamos, ela saiu e atravessou a pista sem olhar, pela falta de cognição. Fica tranquilo, foi um alívio. Entende? Há tantos momentos na vida que são como esses momentos de Hebreus, em que ou você se fortalece mais, ou você recua. O meu desafio hoje é que você tome a decisão de não parar, não recuar. Na argumentação que o autor usa, ele usa somente baseado na fé. Ele diz, versículo 32, quando vocês foram iluminados, vocês tiveram conhecimento, vocês entenderam que a vida não é só essa aqui. Vocês passaram a crer, foram iluminados na convicção da força do pecado, da necessidade de vencer o pecado. Vocês foram iluminados a ponto de entender que Jesus não era simplesmente um mestre, era o próprio Deus que se fez carne e morreu por vocês. Vocês foram iluminados a ponto de compreender e entender que isto é verdade, e a única verdade. Vocês foram iluminados. Ele reforça, quando vocês perderam, versículo 34, quando vocês perderam os bens de vocês, é porque vocês estavam pensando num patrimônio superior e durável. Versículo 35, vocês tinham uma confiança numa recompensa. Versículo 36, uma confiança numa promessa. Vocês tinham fé. E essa fé levou vocês a enfrentarem prisões, humilhação, perda de bens, a tomarem decisões contra as circunstâncias. Tem que voltar para essa fé. Tem que voltar para esta convicção. Não que a perseguição, não que os problemas sejam bons, não que a gente não canse. Mas a solução não está exatamente no fim do problema, mas no aumento da fé. Não exatamente em resolver o problema, mas em continuar firme. É assim na atividade física, não é, João Gabriel? Hoje pela manhã, eu estou pensando naquela trend do TikTok, que é POV, quando você toma uma decisão lá no passado e agora sofre as consequências dessa decisão. Eu autorizei hoje pela manhã o Eduardo a me inscrever no Fast Triathlon, 25 de bicicleta, 5 de caminhada e 800 metros de natação em maio. Eu tenho até maio para estar preparado para nadar 800 metros, viu, irmã Karen?
É, não olha assim não, Júlia, você pode se inscrever também. A gente pensa nisso quando está lá. Quem pratica esporte sabe que não é motivação, é disciplina, que a solução não é parar, a solução não é olhar para o fim da dor, a solução é persistir. É essa imagem que o autor de Hebreus está chamando. Pensem em tudo que vocês eram. E como resultado, voltem a ter perseverança. E o argumento do autor de Hebreus, ele é baseado no negativo. Os batistas têm convicção de uma coisa: ninguém perde a salvação. Isso é um ponto da doutrina batista, mesmo que alguns possam discordar, mas é um ponto da nossa doutrina. Mas quando você lê Hebreus, dá a impressão que perde. O autor está usando um argumento, pensando no negativo, para fortalecer uma convicção de fé, para fortalecer que se eu creio na salvação, se eu creio na promessa, eu preciso confiar tanto nisso, que mesmo tendo certeza dela, ela é tão grande, ela é tão forte, que eu preciso pensar em como seria sem ela. Eu preciso pensar em como no tempo em que eu não tinha essa certeza. Por isso ele usa muito o argumento voltado no negativo. Versículo 38, o justo viverá pela fé, mas se retroceder, a minha alma não se agrada nele. Deus não se agrada daquele que recua. Não é mais pressão, porque quem está cansado está sentindo uma pressão. É lembrança de que nós temos uma convicção da vontade de Deus. Nós temos uma convicção de salvação, nós temos uma convicção de vida eterna, grande. E essa convicção não pode ser banalizada, a ponto da gente pensar: eu cansei, eu vou manter a fé, mas sem obras. Eu cansei de lutar, mas eu vou, se não desistir, ficar quieto. Ela é tão grande que a gente precisa pensar da mesma forma que pensa na grandeza da salvação, a gente precisa pensar na possibilidade de perdê-la, mesmo que a gente não perca. Pensar que a fé exige de nós que não retrocedamos. E é pensando dessa forma que o autor conclui o versículo 39. Nós não somos desses que retrocedem, nós não somos desses que desagradam a Deus. Nós somos daqueles que têm fé. Nós somos daqueles que preservam a alma. Quando diz somos da fé, não é somos da turma que não tem problema. Nós somos da turma que tem problema, só que da turma que tem fé, mesmo no meio do problema. O que o texto diz claramente é que nós não negamos os sentimentos, mas nós os submetemos esses sentimentos à verdade. Sim, há uma grande tentação de parar, há uma grande tentação de reduzir, há uma grande tentação de viver a fé de qualquer jeito, há uma grande tentação de recomeçar um casamento, há uma grande tentação de desistir até de um filho. Mas nós não somos desses, nós somos daqueles que têm fé, que buscamos preservar as nossas convicções, que buscamos preservar as nossas decisões. Nós não negamos os sentimentos, mas os submetemos à verdade. E todas as vezes que o autor discute isso, ele fala de confiança, de recompensa, de promessa, porque ele foca em propósito, ele foca em esperança. Há um judeu que ilustra isso da forma mais forte nos nossos tempos. Chama-se Viktor Franklin. Ele era um médico judeu. E ele ganhou seu visto para fugir do nazismo.
Ele tinha condições de não morrer num campo de concentração. Mas houve uma experiência espiritual muito forte na vida de Viktor Franklin. Ele encontrou, nas suas meio que preparação para a mudança, ele encontrou uma pedrinha de mármore, onde estava escrito o mandamento: honrar pai e mãe. Então, pensando em seu pai e sua mãe, que morreram nos campos de concentração nazistas, ele perdeu pai, mãe, esposa e um irmão. Sua irmã também ganhou o visto para fugir e fugiu. Mas baseado naquela experiência do mármore, Viktor Franklin fica para cuidar do pai. E alivia os sofrimentos de seu pai nos campos de concentração, mesmo que seu pai morra. E ele criou a teoria psicológica chamada de logoterapia, baseado nas suas observações de que pessoas muito fortes eram as primeiras a cair nos campos de concentração, eram as primeiras a entrar em loucura, eram as primeiras, de fato, a fraquejarem na tortura, a fraquejarem naquele ambiente tão pesado. E pessoas fracas fisicamente eram muito mais resistentes. Ele criou a teoria chamada de logoterapia, que é chamada de terapia do sentido. Quem é psicólogo dessa área ajuda cada pessoa a fortalecer o seu sentido, o seu propósito. E não há muita novidade nisso, porque é o que a Bíblia está dizendo. Vocês têm que focar na promessa, vocês têm que focar na recompensa, vocês têm que focar em não desagradar ao Senhor. Vocês têm que focar em propósito e esperança, vocês têm que focar em sentido. Sim. Patrícia vai receber críticas por estar na cozinha. Flávio vai receber críticas. Agora é muita burocracia nessa cozinha. Eu não gostei desse arroz, está muito gordo. Mas não é um propósito comida. Patrícia vai ficar até meia-noite lavando panela, enquanto muita gente vai embora. Se olhar para a comida, se olhar para o trabalho, desanima. O que o texto está dizendo, o que Viktor Franklin percebeu e criou toda uma teoria é: foque no propósito, no sentido, foque no fim. Eu estou pensando em atravessar um lago de 800 metros nadando em maio. Tem que focar na disciplina, tem que focar no objetivo de terminar algo. Esse é o apelo do autor aos Hebreus: foque no propósito, foque no sentido. Ele usa isso, inclusive, com o exemplo de Jesus no capítulo 12, versículos 1 e 2, dizendo: você tem que soltar o desembaraço do pecado. Você tem que fazer como Jesus, que olhando para a alegria que estava proposta, suportou a vergonha e a cruz. Focar em propósito. Propósito não é comida, Patrícia. Propósito não é comida, Flávio. O propósito é comunhão. E não é joguinho do contente, mas é chegar em casa, o último a sair, para deixar a panela limpa e pensar: eu não estou olhando para os pratos, que alguém podia ter ajudado e não ajudou. Eu estou olhando que hoje eu pude servir ao meu Deus, proporcionando um tempo tão bom para a igreja. As panelas estão lá atrás, mas aqui na frente está uma igreja sorrindo. Visitantes sentados, sendo acolhidos e acompanhados. Famílias tendo um tempo juntos.
Não olha para a panela, olha para propósito, sentido. É perfeitamente possível fazer, mas é um desafio fazer. Paulo, quando tratou desse assunto, ele disse: vocês têm que vestir toda a armadura de Deus. Efésios capítulo 6, versículo 13. Efésios 6, 13. Por isso, peguem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau, e depois de vencerem tudo, permanecerem inabaláveis. Eu lembro de uma cena de filme quando eu leio esse texto. Eu sou do tempo que filme era na sessão da tarde. Era no Corujão, não tinha Netflix, não tinha a locadora, mas eu ainda sou do tempo também que você pagava multa se não rebobinava o VHS. Mas eu lembro de uma cena de Rock, não lembro se o 2 ou o 3, em que os dois pugilistas, eles têm uma luta tão forte, que os dois caem no último momento. Quem lembra desse filme? E aí o juiz começa a contar, até 10. Os dois estão no chão. Quem é o vencedor? Os dois, naquele momento, estão derrotados. Vencedor é o que conseguir se levantar. E Rocky Balboa é o que se levanta. Eu penso muito nessa cena, nesse texto, porque o texto está dizendo que não é isso o nosso objetivo, não é terminar uma luta acabado. O texto está dizendo que o nosso objetivo, pela fé, é terminar a luta de pé. Compreende? Terminar acabado é vencer. Mas não é esse o objetivo, é pela fé. Usando a ilustração de novo da Patrícia e do Flávio, é deixar de olhar para as panelas e olhar para o objetivo, para que você vença e não canse. É assim que Paulo diz que termina a sua vida, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 7, falando do seu final de vida. Paulo usa as clássicas palavras que a gente usa muito em culto fúnebre. Versículo 7. Primeiro, Paulo diz: eu combati bom combate. Eu não tive aquela fé só de olhar. Eu não tive a fé que muita gente está decidindo ter nesse começo de ano. Eu vou assistir. Eu preciso descansar. Quer saber, ano passado eu lutei tanto pela minha filha, lutei tanto pelo meu filho, lutei tanto pelo meu casamento, e esse ano eu vou viver, pensar em mim. Paulo não está dizendo isso, Paulo está dizendo: eu combati. Eu caí dentro, no linguajar de gíria. Eu combati. Além de combater, Paulo está dizendo: eu completei. Eu nadei os 800 metros, eu pedalei os 25 quilômetros, eu corri os 5. O triatlo é mais do que isso, certo? O triatlo é muito mais do que isso. Eu completei. Não importa se em primeiro, se são 150 inscritos, não importa em qual posição, eu completei. Eu lembrei de uma brincadeira com uma pessoa que ela chegou, ela disse que era uma corredora, e nada a ver, tá? E ela disse que tinha corrido e tinha ficado entre os 12 primeiros. E antipático como eu sou, eu perguntei: e entre os 12, você ficou em qual posição? Aí ela, com um sorriso meio amarelo, disse: 12ª. Então, eu aprendi que quando você diz assim, eu fiquei entre os 20, quer dizer que você foi o 20º. Não importa se você vai ficar entre os 150 primeiros, eu completei.
Mas a frase mais marcante para mim dessa palavra de Paulo não é nem a primeira nem a segunda, é a terceira. Porque ele diz o quê? Eu guardei a fé. Eu estou morrendo sozinho. Eu estou morrendo numa cadeia. Eu estou morrendo com crente me atrapalhando. Mas eu estou morrendo bem. Eu estou morrendo bem. O combate, a carreira, não me tirou a fé. Eu guardei a fé. O cansaço era físico, não no coração, não na alma. As desilusões machucavam o coração, mas não a alma. As desilusões podiam fazer eu me frustrar com pessoas, mas não a minha fé. Eu guardei a fé. Eu te convido a decidir em 2026 não parar. Eu te convido a, em 2026, cantar uma música antiga, que é o que a gente vai cantar agora. Minhas provações não são maiores que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Porque se diante de mim, cadê os antigos? Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer fé para não parar. Vamos cantar?